há especulação sobre a moeda brasileira, como diz o presidente Lula? Olha, o Lula afirma que o real está sob ataque, né? E talvez ele tenha alguma razão. Afinal de contas, o Lula é o maior especialista em tentar destruir a nossa moeda. Na sua campanha fracassada de 1994, ele dizia o seguinte: o real vai apenas congelar a miséria. Aliás, antes mesmo do real nascer, o Lula tentou abortá-lo. O PT foi um dos únicos partidos a votarem contra o plano econômico que livrou o país da hiperinflação, que aumentou o poder de compra do povo e literalmente tirou milhões de pessoas da miséria. Olha essa manchete aqui de ontem do O Globo. 30 anos do Plano Real. Derrubar a inflação foi crucial para reduzir a miséria no país. E diz a matéria. Em 93, 39% da população viviam na miséria. Em 95, ela já havia sido reduzida a 32% sem voltar a subir. E continua nas consequências positivas. O aumento de 43% no piso salarial em 95 e nas décadas seguintes, a ampliação das transferências de renda, a continuidade da política de ganho do salário mínimo derrubaram os índices de extrema pobreza para abaixo de 10%. Em 2023, o Brasil tinha 8,3% em situação de miséria. Aliás, só uma curiosidade, vocês sabem qual foi o ano em que o povo brasileiro foi menos pobre? Vamos pegar aqui uma manchete da nossa CNN Brasil. Extrema pobreza no Brasil caiu para a mínima histórica em 2020, diz Banco Mundial. Taxa caiu para 1,95% da população, 7 milhões a menos que total registrado em 2019. Vejam só que interessante, foi um governo social-liberal e mais tarde um governo conservador-liberal que estavam no comando do país quando a nação melhor combateu a pobreza. O PT, então, só roubou essa bandeira para si e a pintou de vermelho. Mas, enfim, mesmo diante de fatos, o PT não abria mão da sua narrativa falaciosa e continuava a detratar, a especular sobre o plano real. Em 98, as mentiras do Lula, e dos seus, associados ganharam um novo fôlego com as eleições. Vejam o que dizia o petista à época. Folha de São Paulo, julho de 98. Lula afirma que plano real é fantasia. Candidato petista diz que o país está à beira do caos. O petista não aceitou que a oposição teria a responsabilidade de defender o plano econômico adotado por FHC. Aspas. Ele que jogou o Brasil nessa enrascada. É ele quem tem que resolver. O povo tem que aprender que ninguém pode viver de fantasia o tempo inteiro. É essa a estabilidade monetária que causa instabilidade social. Ou seja, mesmo quando o novo plano viabilizou investimentos de longo prazo, aumentou o poder de compra do povo, aumentou o salário mínimo, tirou milhões de brasileiros da miséria, o Lula falava que o real era uma enrascada, uma fantasia, um caos que gerava instabilidade social, o que apenas evidencia o seu inabalável descompromisso com a verdade. Por isso, aí considerando toda essa trajetória de disparates, é muito difícil acreditar numa sílaba que sai da boca do Lula quando o assunto é economia. E aqui o cidadão tem uma escolha: o negacionismo e as teorias conspiratórias de um presidente sem muita credibilidade econômica ou as evidências científicas e os dados oficiais que pautam os movimentos de mercado. Vamos aqui aos fatos, o real é a segunda moeda mais desvalorizada do mundo em 2024, porque os dólares estão fugindo do país. Os investimentos diretos de estrangeiros no Brasil estão caindo. As transações correntes estão no vermelho. O saldo positivo da nossa balança comercial, apesar de toda a força do agro, está menor do que era ano passado. E o déficit nas transações correntes aumentou. E aí, finalmente, a cereja do bolo, um risco concreto que espanta os investidores, que afugenta os dólares, a absoluta irresponsabilidade e incompetência fiscal do governo Lula, que mesmo com arrecadação recorde, não bate sua própria meta e aí cancela a meta. Chega da saudade do tempo da Dilma, em que não tinha meta, mas se batesse a meta, dobrava a meta. Aquela época também era um desastre, mas pelo menos era mais engraçado.